Então, meus pequenos, vamos dar continuidade às nossas aulinhas de hoje com a correção do nosso livrinho de geografia. Vamos lá? Na aula passada, a gente estudou sobre os tipos de casa, não foi? Os tipos de moradia, nossa moradia. E a gente viu várias formas de moradia. A gente viu que existem casas que são construídas de taipas, casas que são construídas de cimento e cada uma delas recebem um nome. Vimos também que a nossa casa e a que predomina aqui no nosso bairro são as casas de alvenaria, que são as casas formadas por telhados, construídas com cimentos, tijolos, certo? Então, aqui no nosso bairro, né, na nossa cidade de Maceió, as casas de alvenaria são as que mais predominam, certo? Lá perto da praia, a gente vê que tem muitos prédios e também aqui predominam naquelas áreas ali aqui de Maceió, só que em outra parte, certo? Em outro bairro. Aqui no nosso bairro a gente não encontra prédios, certo? A gente encontra mais casas de alvenaria. Então, a gente corrigiu a página 40 e agora a gente vai corrigir página 41 e 42. Pega aí o livrinho de vocês, é a continuação. Quarta questão. Marque as alternativas que completam corretamente a afirmativa a seguir. Nem todos podem ter uma casa grande ou luxuosa, mas todos devem ter uma casa grande, limpa e arrumada e feliz. Qual das três é a alternativa correta? Temos duas aí que está correta. A primeira, aqui na própria pergunta fala, nem todos podem ter uma casa grande ou luxuosa. Então, a gente já descarta aqui esse primeiro quadradinho que fala que a casa tem que ser grande, não é isso? Limpa e arrumada. Todos devem ter uma casa limpa e arrumada? Sim. E feliz? Também. Pode não ser uma casa toda chique, luxuosa, grande, mas se estiver limpa e arrumada e com gente feliz, tudo fica, ó, bem legal. Quinta questão. Observe as cenas e marque com um X as que mostram como cuidar bem da nossa moradia. Temos aí, ó. Na primeira, a gente tem tomando banho. Na segunda, a gente tem bagunçando a casa, ó. Na terceira, a gente tem aqui, ó, uma casa arrumada. De um lado é o oposto e do outro é o certo. Na primeira aí, qual das duas é a imagem correta? Quando a gente tomar banho, a gente deve deixar a água do chuveiro ligada enquanto a gente está assim ensaboando? Não. Então, a imagem correta é a que está ao lado. Desliga o chuveiro, depois que terminar de se ensaboar, a gente liga novamente. Depois a gente tem aí um quarto todo bagunçado, cheio de brinquedos, de sujeiras, e ao lado um quarto arrumado. Então, a imagem que corresponde aí, um cuidado, é a segunda imagem da cama, onde está arrumado. Na terceira, a gente tem, ó, uma pia toda cheia de prato, com a torneira ligada. E depois a gente tem uma pia toda arrumada, limpinha, sequinha. Essa é a imagem correta. Na última, a gente tem, ó, aí, ó, uma sala bem arrumada, com os móveis todos no lugar. E na outra, a gente tem algumas coisas caídas. Então, aqui está correta, é a do lado esquerdo de vocês aí, que no videozinho de vocês acho que fica o contrário, mas é do lado esquerdo, certo? Sexta questão agora na página 42. De acordo com as características abaixo, identifique os tipos de moradia ligando os textos às imagens. Ó, a gente falou quase agora sobre algumas dessas casas. Casas de tijolos, oca, casas de taipa, casa de madeira, iglu e palafita. As casas de tijolos geralmente são construídas aonde? Nas cidades. Então, aqui, ó, já no início do segundo quadradinho verde do livro de vocês tem dizendo, ó, da casa de tijolos. Nas cidades, a maioria das construções é de cimento e tijolos. Já dá até a resposta.
Então, vai ligar a casa de tijolos para o segundo quadradinho do lado verde. Quadradinho verde, certo? Abaixo da casa de tijolos nós temos a oca, que é a casa onde os índios moram. Nas ocas, olha aqui, ó. No primeiro quadradinho verde já dá a resposta. Os indígenas fazem suas ocas com palha e barro. Então, liga aí, ó, a oca lá para o primeiro quadradinho verde. Casa de taipa. Vamos ver aí, ó. A casa de taipa, ela é geralmente construída com ripas de madeira. Então, vamos ver aqui qual é a questão que mostra ela. A penúltima, o penúltimo quadradinho verde, ó. Pode ser vista no campo, feitas de ripas de madeira ou varas cruzadas de barro. Geralmente essas casas são feitas em sítios, né? Como aqui mesmo diz, ou em campos. O iglu, esse é bem fácil, porque só tem em um lugar, que é nas regiões congeladas. Então, a questão que tá aí ligando, que pode ser ligado a ela, é aqui, ó. Quem vive nas regiões geladas constrói casas de gelos ou iglus, certo? E por último, a gente tem aí a palafita. A palafita, ó, aqui já tem até dizendo, as palafitas são as casas feitas sobre as estacas em lugares alagados, certo? Então, geralmente é feita sobre rios, né? Colocam aquelas ripas de madeira e depois vai construindo uma base e depois constrói a casa. Faltou a de madeira, não foi isso? Nossa casinha de madeira aí, ó. Quem mora perto de florestas, constrói casas de madeiras, porque elas são mais firmes, certo? Então, aí a gente terminou a nossa correçãozinha do nosso livro de geografia. Nós vamos entrar agora em um assunto, na página 43, já vai aí colocando na página, que fala também sobre a construção dessas casas. O tema é a construção de uma casa. E a gente vai ver o que é necessário para se construir uma. Vem comigo? Então, vamos lá agora, para o nosso temazinho. A construção de uma casa. Para construir uma casa, ou qualquer outro tipo de moradia, é necessário contratar profissionais qualificados para esta atividade e utilizar materiais adequados, como cimento, areia, madeira, brita, ferro, tijolo, telhas, palhas e outros elementos. Aí nós temos aí, ó, os diversos tipos de casa. Temos 3 exemplos aqui e temos 2 elementos que a gente utiliza, que é o cimento, o tijolo e palhas. Dependendo da moradia que a gente quer construir, a gente vai escolhendo os elementos necessários para ela. Vamos ver aqui, ó, a profissão do engenheiro. O engenheiro faz os cálculos das estruturas. Então, ele vai lá, ó, anotar tudinho, como é que a gente vai subir aquela casa. Quantos metros vai precisar disso, quantos metros daquilo, para ver tudo certinho, anotar e dar para o proprietário da casa. O arquiteto faz o desenho, a planta da casa. Ele vai ver os cômodos, digamos assim, cada cômodo, como vai ficar, né? Então, ele vai fazer um desenho da sua casa, como se fosse um desenho imaginário já, e monta o projeto para entregar à pessoa. O serralheiro, vejam só, faz e coloca as portas de ferro, já tá até falando, né? Serralheiro, né? Então, ele vai aí, ó, serrar as portas, serrar a janela, dependendo. Aquilo que for de ferro, é ele que vai ficar responsável. O mestre de obras, ele fiscaliza e ordena o trabalho. Ele é o mestre, então ele é que manda nas obras, certo? Então, ele vai direcionar os seus instrutores, né? Os seus pedreiros, né? Todos aqueles que estão trabalhando na obra, ele vai fiscalizar e olhar se está fazendo tudo direitinho. O pintor, essa é bem fácil, né? O pintor vai fazer o quê? Pintar, logicamente, né, tia Michele? O marceneiro, olha só, o marceneiro, ele é responsável
por colocar as portas e janelas. Também faz a armação para o telhado, né? Porque geralmente o marceneiro é ele que faz esse trabalho de colocar a porta, de colocar a janela, de colocar a partezinha das ripas que vão colocar as telhas. Então, é ele que faz todo esse trabalho aí, ó. Então, vejam só como é importante cada profissão. Para construir uma casa só, olha só quanta gente está trabalhando. Depois a gente tem o encanador, que vai fazer o quê? Encanar, lógico, né? Responsável pela instalação hidráulica, ou seja, da água, do sistema de águas. E o eletricista, logicamente, vai cuidar do quê? Da eletricidade, né? De colocar as tomadas, a fiação. Olha só aqui, ó, responsável pela instalação elétrica. Toda a parte da elétrica é do eletricista. Vejam só quantas pessoas são necessárias para construir uma casa. E vejam só como cada profissão ela é importante. Sem o serralheiro, quem vai cortar? Sem o marceneiro, quem vai colocar as portas? Sem o mestre de obras, quem é que vai fiscalizar? Então, vejam só como cada profissão ela é muito importante. Uma depende da outra, não é isso? Então, todas são muito importantes. Para construir a casa, precisamos de todos estes, certo? Então, agora para, vocês fixar o conteúdo, vão responder a página 45 e 46, tá certo? Vamos agora para a nossa aulinha, no próximo vídeo, de inglês, tá bom? Então, turminha, vamos agora para a nossa última aulinha de hoje, que é a nossa aulinha de inglês. A tia vai fazer só alguns comentários sobre as atividades que foram propostas para vocês para casa, certo? Tivemos aí duas atividadezinhas que eram para vocês recortar e colar na página anterior. Tivemos a da caixa, que era para vocês colarem os brinquedos dentro da caixa, que estava na página seguinte, certo? E tivemos aí também a do Happy Birthday, que é o Feliz Aniversário, que era para vocês também cortarem alguns brinquedos da outra página e colar, certo? Para completar essa imagem aqui, ó. Certo? Então, era mais de recorte e cole. As duas atividades que foram propostas eram de recorte e cole. A gente vai ver hoje aqui também, que a tia queria dar uma dica bem legal para vocês. Para vocês memorizarem direitinho, a gente vem estudando sobre os brinquedos, sobre como a gente pronuncia eles. E aí a gente tem o Memory Game na outra página, certo? E aí, o que a tia quer dar de dica para vocês aqui? Quando vocês forem recortar o Memory Game, ou seja, o jogo da memória, vocês vão cortar todos eles e podem colar uma folhinha atrás, ou se tiver papelão. Isso mesmo. Por quê, tia? Porque, como vai ser um jogo da memória que vocês podem guardar o tempo que vocês quiserem, certo? Não vai precisar me entregar isso, fica para vocês. Então, sempre que vocês quiserem consultar algum nome de algum brinquedo e fazer aquela brincadeira aí com o pessoal da casa de vocês, vocês podem ir lá e pegar. Quando soltar na folhinha cortada, tem o risco de cortar, de molhar e rasgar, de perder. E ele mais durinho fica melhor de brincar, certo? Então, no Memory Game, vocês vão recortar. Pode colar ele numa folha Chamex para ficar mais durinho, ou se tiver papelão, que fica melhor ainda, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vão realizar a página 48 e 49 aqui, ó. Essas duas páginas. Aí, aqui no meu livrinho, o número da página é diferente, mas o de vocês é 48 e 49, tá certo? Que a gente tem aí, ó, um jogo, certo? Aí tem dizendo aqui, ó, avance uma casa, fique sem jogar uma rodada. Quem já brincou desse jogo? É bem legal, né? Então, aí, vocês podem pegar uma tampinha de garrafa e ir passando, ó, de casa em casa. Já é um jogo para vocês brincarem na quarentena. Olha só, que coisa legal o livro trouxe pra gente.
Então, vocês vão responder aí a página 49, 48 e 49, tá certo? E, no caso, aí vocês vão brincar. É um jogo só de revisão do vocabulário de vocês. Porque sempre que vocês forem aqui passando, vai ter a imagem do brinquedo. Vejam só aqui, ó. Temos aqui a da bola. E aí vocês podem fazer o seguinte, dizer assim: parei nessa casa aqui, que é a casa número 2. Qual é o nome desse objeto ou desse brinquedo em inglês? A bola, quem lembra? É a nossa ball, não é isso? Então, vocês vão fazendo isso e vão treinando o vocabulário de vocês. Tá certo, turminha? Então, espero que vocês tenham conseguido absorver, entender direitinho a nossa aulinha de hoje. E eu espero todos vocês na nossa aulinha amanhã, lá no canal do YouTube, tá certo? Um grande beijo e até amanhã!